Ei pessoal, aqui é a Feri e bem-vindos ao episódio 3 da série Desbravadoras Futebol Clube. Nos últimos episódios você aprendeu sobre os primórdios do futebol no Brasil e no mundo. E nesse episódio eu vou te contar sobre a proibição do futebol para as mulheres aqui no Brasil. Bora lá? Desbravadoras Futebol Clube, uma série original com roteiro, edição e apresentação por Fernanda Hermsdorf. Episódio de hoje: a criminalização do futebol feminino no Brasil. Por que, quando e como a proibição do futebol feminino aconteceu no Brasil? Se você assistiu o último vídeo, se não, vai lá. Você provavelmente já entendeu o porquê dessa proibição, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo. De acordo com a historiadora Aira Bonfim, no fim da década de 1930, os subúrbios do Rio de Janeiro eram como se fosse o epicentro do futebol feminino no país. Havia pelo menos umas 15 equipes de futebol feminino por lá, com destaque para o time Primavera Atlético Clube, que eles chegaram até a postar num jornal um anúncio, pedindo para meninas entre 15 a 25 anos para se inscreverem para participar da equipe. E aí, dias depois desse anúncio do Primavera, no dia 7 de maio de 1940, um leitor chamado José Fuzeira escreveu uma carta endereçada ao presidente Getúlio Vargas no jornal Diário da Noite, externando toda a sua visão preconceituosa sobre o futebol feminino. Abre aspas. Dentro de um ano é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães que, além do mais, ficaram presas em uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes, pois, desde que já se chegou à insensatez inqualificável de organizar-se pugnas de futebol com um grupo de cegos a correrem às tontas atrás de uma bola cintada de guizos. Não será de admirar que o movimento feminino a que nós estamos importando seja o ponto de partida para, no decorrer do tempo, as filhas de Eva se exibirem também em assaltos de luta livre e em juntas da nobre arte cuja nobreza consiste em 2 contendores se esmurrarem até ficarem babando sangue. Gente, mas esse abençoado não usa um ponto final, um parágrafo inteiro sem um ponto. A pessoa não consegue nem respirar para ler, mas tudo bem, José. Assim, que texto nojento, Mas beleza, seguindo em frente. E ainda por cima, como eu disse no último vídeo, na mesma época ali, em maio de 1940, teve aquele jogo de futebol feminino em pleno Pacaembu. Se por um lado o jornal Correio Paulistano elogiou a partida e disse que o futebol tinha uma técnica apreciável, por outro lado, vários outros veículos de imprensa já não repercutiram tão bem assim não. A historiadora Aira Bonfim diz que essa proibição obviamente não veio do nada, É que essa atenção que as mulheres estavam ganhando começou a incomodar bastante. Elas estavam estampando jornais, elas estavam sendo convidadas para jogar fora do país, em amistosos, e isso não estava agradando, os conservadores do país. Porque a gente sabe que naquela época o papel de mulher era ficar em casa cozinhando e cuidando dos filhos. Onde já se viu a mulher querer se divertir e jogar um esporte, Era um absurdo. Era quase um crime. Até que se tornou de fato. No dia 14 de abril de 1941, foi instituído o Decreto-Lei 3.199, mais especificamente no artigo 54, que a gente viu essa proibição. O texto trazia de forma mais geral que as mulheres não deveriam praticar esportes que não se adequem à sua natureza. E apesar de não ser citado nominalmente, a gente sabe que o futebol se enquadrava. Mesmo com essa proibição, o futebol continuou a ser praticado no Brasil, porém de forma clandestina. Nos anos de 1950,
em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul foi onde principalmente ali o futebol continuou existindo e com uma certa relevância apesar da proibição. Inclusive aqui em Minas Gerais teve um clube que se destacou muito, que foi o Araguari. Por muitos ele é conhecido como o primeiro clube de futebol feminino mesmo do Brasil, não só um time, um clube mesmo. Eles foram até convidados para jogarem amistosos internacionais lá no México, mas por causa da lei, né, eles não conseguiram, não foram permitidos essa viagem. Bom, e em 1959 teve uma partida de futebol feminino no Pacaembu, mas não foi um jogo de fato assim não, foram algumas atrizes, algumas artistas que se reuniram para fazer uma performance mesmo ali de futebol, para arrecadar dinheiro para o Hospital dos Atores. E apesar do caráter amistoso e beneficente daquela partida, voltou-se à tona a discussão dos males que o futebol pode trazer para a saúde da mulher, e, enfim, quais são os malefícios para suas praticantes, né? Porque muita gente falava que a mulher não podia jogar porque ela poderia se machucar e ficar infértil, levar uma pancada na barriga e ficar infértil e tal, e muitas preocupações que são meio infundadas e também meio misógina se você olhar, porque o homem também pode dar uma pancada muito mais forte e ficar infértil também, por que o homem não se preocupa, sabe? E foi levantada aquela questão de que prejudica a mulher e a imagem da mulher também, ela é vista de uma maneira diferente e toda essa discussão. E além dessa discussão também, obviamente, as mulheres estavam ganhando um destaque muito indesejado, né, pelos defensores da moral e dos bons costumes da época. E foi aí que o governo, durante a ditadura militar, por meio do Conselho Nacional de Desportos, ele reescreveu aquele decreto de 1941, agora em 1965, citando nominalmente o futebol. Aí, de fato, já não tinha mais o que fazer. Eles proibiram nominalmente o futebol, né? Que já estava, todo mundo entendia ali que o futebol se enquadrava, mas agora eles escreveram com uma forma de tentar ser mais rígidos em relação a isso. E além do futebol, eles incluíram também outros esportes, como lutas de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol. E como que aconteceu o fim desse decreto? Bom, a gente sabe que aquele período estava crescendo o movimento feminista no mundo e principalmente aqui no Brasil, então tiveram, né, essa pressão popular do movimento feminista, mas de fato um acontecimento que pressionou ainda mais e que foi marcado com o fim desse decreto não foi de fato relacionado ao futebol. Como vocês viram, né, eu falei para vocês, as lutas também foram proibidas, inclusive o judô, e foram graças a judocas que esse decreto caiu, tá? Bom, o que aconteceu? Em outubro de 1979, algumas mulheres que praticavam judô aqui no Brasil, né, de maneira clandestina, claro, elas foram para o Uruguai, lá em Montevidéu, para participar do Campeonato Sul-Americano. E elas ganharam medalhas, foram honradas e tudo mais. E aí, quando elas voltaram para o Brasil com as medalhas, mostrando que as mulheres brasileiras elas tinham talento no esporte, elas tinham como trazer reconhecimento para o Brasil, dependendo do campeonato, até dinheiro para o Brasil, visibilidade e tudo mais. Com essa pressão dos movimentos feministas, mais essa questão delas chegarem com medalha aqui no Brasil e trazendo esse pedido, agora, vamos dizer assim, credibilizado, do tanto que elas são boas, né, com a medalha no pescoço, esse decreto caiu por terra em dezembro de 1979. Então foram isso, basicamente 40 anos de proibição do futebol feminino. Pensa o tanto que isso não atrasou, né, a modalidade. Por mais que o futebol seja praticado na clandestinidade, não é a mesma coisa, né, pessoal? Nem compara com o futebol masculino, que teve sempre o apoio, né, em geral. E, como eu disse, essa proibição, ela caiu por terra em 1979, mas o futebol feminino só foi regularizado 4 anos depois, em 1983. Então ainda teve esse limbo aí de um futebol que não estava proibido, mas também não estava legalizado, então não tinha competições, não tinham torneios oficiais, nem nada do tipo.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não esquece do like, hein? No próximo episódio eu vou conversar com vocês sobre a seleção brasileira feminina de futebol, como ela foi criada, todos os primórdios ali, tudo que aconteceu no início e falar um pouquinho da trajetória dessa seleção maravilhosa que é a nossa, viu? Não esquece de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Te vejo no próximo episódio. Beijo e tchau, tchau!